Então nós vamos mostrar aqui a parte do financeiro do SGBR. Então eu vou começar aqui com a explicação do contas a pagar, tá? Contas a pagar, para fazer o lançamento manual, a gente precisa de um fornecedor, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui do como é que poderia lançar aí conta de luz, tá? CE seria. Então a gente vai vir aqui, vamos clicar aqui para incluir uma nova parcela, tá? Automaticamente o sistema puxa um número de documento, quantidade de parcela, número da parcela e quantidade de parcelas, tá? Então aqui a gente coloca a descrição do lançamento. Então vamos botar aqui, ó, conta de luz, tá? Eu vou supor que a conta de luz, o vencimento seja dia 5/6/2021. E ele vai perguntar qual funcionário que está lançando, tá? Então eu vou lançar aqui o funcionário 1, que é o funcionário padrão. E ele vai me perguntar qual é o fornecedor. Fornecedor, nesse caso, seria CE. Eu vou clicar aqui para buscar. Não tem nenhum fornecedor cadastrado no sistema, então eu vou clicar aqui em incluir. Eu vou botar o nome da empresa. É obrigatório preencher o que tem asterisco aqui no sistema, então a gente vai preencher aqui. Esses dados aqui não precisam ser reais, porque é só para informação interna, tá? Então a gente vai preencher aqui e vou dar um gravar. Então já estou com o fornecedor CE aqui, vou confirmar, selecionei. Plano de contas, é bacana também selecionar o plano de contas correto, porque depois dá para tirar relatórios por planos de conta. Então a gente vai clicar aqui na lupa e vai selecionar um plano de contas que esteja dentro do que a gente está lançando. Então a gente tem que selecionar um plano de contas do tipo despesa, tá? E a gente pode criar um plano de conta personalizado para nós. Então eu vou vir aqui, vou filtrar aqui, eu cliquei aqui em tipo, filtrei por despesas. Então aqui a gente tem pagamento de funcionário, a gente tem pagamento de boletos, pagamentos diversos, tá? Então eu vou vir aqui em incluir e eu vou criar um plano de contas chamado despesas mensais fixas, tá? Que todo mês a gente tem conta de luz. E vou marcar aqui do tipo despesas, tá? Eu vou gravar. Então agora eu já tenho um plano de contas novo aqui, tá? Vou pesquisar, tá aqui, minhas despesas mensais fixas, vou selecionar. E aí, o centro de custos, eu vou deixar o centro de custo padrão, tá? Porque esse aqui é o local de onde é o local de onde vai ser feito o lançamento, então o sistema já tem esse centro de custo padrão, a gente recomenda manter esse aqui. E aqui seria a espécie que é esse pagamento, tá? Então vamos supor que a conta de luz vem uma fatura, vem um boleto. Então eu vou selecionar aqui, eu vou pagar um boleto. Ó, não tenho boleto cadastrado no sistema, então eu vou incluir uma nova forma de pagamento. Então eu vou vir aqui na espécie, vou botar boleto, traço, fatura, por exemplo. Que seria da conta de luz, né? Então eu vou botar aqui que ele não é parcelado, que ele lança direto no caixa, ele não é um cartão. Então eu vou dar um gravar. E agora eu já tenho essa forma de pagamento ali, tá? Aqui no valor, às vezes o pessoal me pergunta, por exemplo, conta de luz, água, que são valores que são valores variáveis no mês. Então, quer lançar antes mesmo de chegar a conta para poder ter o registro para te avisar que vai vencer? Então pode botar aqui o valor de 1 centavo. Depois tu pode editar essa conta, tá? Então eu vou botar aqui o valor de R$1 nessa conta, tá? E vou dar um gravar. Então, feito isso, a gente já tem aqui no apagar uma conta de luz para pagar no dia 5/6 no valor de R$1. Tá? Fornecedor CE, ela não está quitada, então está aqui todos os status dessa conta. Tá? Muito importante observar o filtro de datas, tá? Para poder analisar aí o que tu tem em aberto, o que tu tem a pagar. Tá? Então, nosso filtro de dados aqui está do 1/5 até o dia 26/5. E ele não está aparecendo a conta que eu acabei de cadastrar. Então, eu quero ver aqui até o dia 1
do 7 de 2021. Aqui do lado, todas as parcelas, independente, atrasado ou quitado. Tá? Vou vir aqui e vou dar um Enter. Então, pode observar que a conta que eu acabei de cadastrar, né, ela já está aqui. Ok? Vou fazer um novo lançamento. Só que agora eu vou fazer um lançamento de várias parcelas. Por quê? Por exemplo, todo mês vem a conta de água. Tá? Então eu já poderia lançar 12 parcelas, 10 parcelas, 5 parcelas já no meu financeiro com a data correta de vencimento, com um valor mínimo que depois eu possa atualizar. Tá? Então vou clicar aqui em novo. Ele já criou aqui o documento 2. Dessa vez eu vou colocar aqui quantidade de parcelas, eu vou colocar aqui 12 meses. Tá? Na descrição do lançamento eu vou botar aqui conta de água. E vou botar que a conta de água ela vence aqui no dia 10/6, tá? Todo dia 10. Funcionário 1, fornecedor eu vou clicar, né? Não tenho fornecedor Corsan, por exemplo, então eu vou incluir Corsan. Os campos com um asterisco aqui eu tenho que selecionar, tá? Então eu vou preencher aqui. Como eu já falei, os dados aqui de fornecedor para esse tipo de lançamento pode ser fictício, dado de endereço aqui, então gravei, selecionei aqui o fornecedor Corsan, plano de contas eu vou clicar na lupa, eu vou clicar aqui para filtrar aqui por despesas e vou lá na despesas mensais fixas, que foi o plano de contas que eu criei previamente, e a espécie de pagamento também. Eu vou selecionar boleto traço fatura, tá? A conta de água é um valor variável, não tenho as contas na mão, mas eu já quero lançar 12 contas de água para todo dia 10, para o sistema me avisar. Então eu vou vir aqui e vou lançar, por exemplo, 1 centavo, tá? E vou dar um gravar. Então depois de eu ter criado a conta aqui, pode observar que são 12 parcelas. Tá? Então agora eu preciso replicar o restante dessas parcelas aqui no sistema. Então eu vou clicar com o botão direito na parcela que eu criei e vou clicar em replicar nela. Como eu coloquei que eram 12 parcelas, o sistema já veio ali, ó, criar 11 lançamentos idênticos ao atual, com data de vencimento a cada 30 dias ou todo dia X de cada mês baseados no dia tal. A data certa, eu quero que seja todo dia 10 e não a cada 30 dias, eu venho aqui e vou preencher. Ou todo dia 10 de cada mês baseado em dia 10/6 de 2021. Ou seja, ele já vai criar aqui dia 10/7, 10/8. Então eu vou clicar aqui em confirmar. Ele pergunta aqui, deseja criar 11 parcelas idênticas à atual? Eu vou clicar em sim. Então nesse exato momento, ele criou aqui a conta de água. Parcela 1, 2, 3, 4, tá? Dia 10/6, 10/7, 10/8, todas no valor de 1 centavo, tá? O que é legal aqui? Chegou a conta de água agora aqui do mês 10, do que vence no dia 10/6, a gente dá 2 cliques nela e vem aqui e coloca o valor, por exemplo, R$60. E grava. Tá? Ah, mas eu quero ver tudo que vence no mês 6. Então eu vou vir aqui, 1/6 de 2021 até 31/6 de 2021. Tá? Esse mês não tem 31, é dia 30/6 de 2021. Dei um Enter aqui, então ele vai me mostrar que tem o conta de luz que vai vencer no dia 5, conta de água que vai vencer no dia 10, e aqui estão os valores para pagar. Ah, mas o valor aqui da conta de luz está R$1. Ok, chegou a conta de luz, tu já chega no sistema, procura o lançamento, dá 2 cliques e arruma o valor. Por exemplo, R$120. Pronto. Tá? Então, isso aqui seriam exemplos de lançamentos manuais
de despesas no apagar, como por exemplo água, luz, telefone, internet, tá? Então, as compras feitas no sistema via importação de nota também caem aqui, porém o fornecedor já é cadastrado automaticamente e as faturas, os boletos que vêm nas notas fiscais também entram aqui, tá? Então, entra pela importação de nota e entra por lançamento manual, como eu acabei de fazer, tá? Então, vou mostrar aqui como quitar uma conta dessas, tá? Então, eu vou vir aqui e vou quitar, por exemplo, essa conta de água. Eu clico com o botão direito, clico aqui em quitar parcela. Então, para quitar uma conta, eu coloco aqui a data do pagamento e o valor pago. Teve multa, teve juro, teve desconto, pode preencher aqui, tá? Para isso tudo ficar registrado. Aqui em cima, ele fica por padrão no centro de custo padrão que vai entrar no caixa do sistema. Fez o pagamento por uma conta bancária e tu tá aí cuidando do caixa do sistema certinho, então marca aqui conta bancária, tá? No meu aqui vem a mensagem que não existe conta bancária cadastrada. Então, se tá pagando pela conta bancária, é só criar uma conta bancária aqui no sistema. O pessoal aqui do nosso suporte pode te ajudar a fazer isso aí. Seleciona de onde está saindo o pagamento, tá? Coloca a data do pagamento, coloca detalhes do pagamento se houve aqui, digita o valor pago, tá? E clica em gravar. Feito isso, ela já muda o status. Então aqui, ó, com o pagamento correto. Por que pagamento correto? Porque foi feito até a data do vencimento. Se tivesse sido pago um dia de atraso, já ficaria azulzinha, tá? Mesma coisa se tu for colocar no filtro aqui e a conta estiver atrasada, ela vai ficar vermelha, tá? Então, só seguir a legenda aqui embaixo, ó, que mostra aqui. Então, aqui no apagar, a gente também tem relatórios, tá? Então, tu pode ter relatório do apagar detalhado com todas as contas quitadas, por data de vencimento, por plano de contas, por tipo de espécie. Por isso que é importante preencher todos os dados ali para depois poder ter esses relatórios completos, tá? Então, alguns relatórios têm filtro de datas, outros relatórios têm filtros de fornecedores, tá? Então, todos os relatórios ficam específico dos apagar, do módulo do apagar, fica aqui dentro do menu de relatórios, tá? Fora aqui, pode ser filtrado, por exemplo, eu quero somente o fornecedor Corsan. Eu posso filtrar aqui, eu posso botar aqui no filtro de data um pouco maior e ver todo o histórico do que está acontecendo, tá? Então esse aqui seria digamos, o básico do apagar, seria o lançamento manual, a quitação, alteração das contas, replicar parcelas, quitar e ver relatórios, ok? Vamos lá agora para o contas a receber, tá? O contas a receber também possui lançamento manual, assim como no contas a pagar. Então a gente clica aqui em novo. Aqui no número do documento ele não vem um número automático. Aqui o sistema ele deixa para que tu tenha que colocar. Então aqui a gente geralmente costuma indicar para o cliente colocar aí o número do documento para referenciar o número do documento que tu está cobrando, tá? Já que tu está fazendo um lançamento manual. Então tu coloca aí, às vezes pode colocar a data do dia, tu pode, enfim, aqui tu coloca um código identificador próprio, tá? Só que ele é obrigatório, então tem que colocar um número que vai te identificar esse recebimento. Mesma coisa, ele tem o número da parcela e a quantidade de parcelas. E aqui na descrição do lançamento também. Então, na descrição do lançamento, como é uma conta a receber, a gente pode botar aqui como exemplo cobrança de valor teste, tá? Então a gente vai cobrar um valor, né, uma cobrança de teste aqui. A gente tem a data de vencimento estipulada aí para cobrar até o dia 1/6/2021. Ele gera um código de barras automático, que não é obrigatório aqui. Ele pede o funcionário, então vamos lançar o funcionário 1.
Ele pede aqui nesse módulo vendedor, então vou lançar o vendedor 1. Aqui, assim como o fornecedor, agora ele pede o cliente. Quem é o cliente que vai ficar te devendo? Quem é o devedor dessa conta a receber? A gente vai clicar na lupa, tá? Eu não tenho aqui, só tenho o consumidor padrão. Eu vou me cadastrar aqui no sistema, tá? Eu cliquei em um detalhe importante. Eu me cadastrei, acabei de me cadastrar aqui sem informação de CPF ou CNPJ, porque aqui no meu sistema de teste ele não está obrigatório. Porém, a gente recomenda que para usar o contas a receber, seja informado o CPF ou CNPJ para evitar duplicidade de cadastros, evitando assim uma quebra de registros no financeiro. Porque imagina eu me cadastrar aqui como Moser MPI, depois alguém vem e cadastra como Mozert, e na hora de juntar todas as contas, de achar na hora de cobrar o cliente, ou cobrar a dívida que vocês querem cobrar, vocês somente localizarem um cadastro, sendo que teria outro em aberto. Então a gente recomenda colocar CPF ou CNPJ no cadastro de clientes, tá? Então seguindo aqui, ele também pede plano de contas, tá? Então aqui no plano de contas eu vou clicar na lupa, vou clicar aqui no tipo para filtrar para mim, e eu vou vir aqui o que tem de plano de contas de receitas. Tá? Nesse caso eu não vou criar um, eu vou colocar aqui recebimentos diversos, tá? Poderia criar também assim como eu criei lá no apagar. Centro de custos eu deixei padrão e a espécie que eu quero receber aqui é em dinheiro. Então já está marcada a espécie que eu quero, tá? Então eu vou botar aqui que o valor que eu tenho a receber é de R$50 e vou clicar em gravar, tá? Vou vir aqui e vou colocar que eu quero ver o que eu tenho a receber até o dia 1/7/2021. Vou dar um Enter. Feito isso, já está aqui o meu lançamento de um valor a receber, tá? Então isso aqui é um lançamento manual de recebíveis, ok? Como é que entra automático, assim como lá no apagar entra boletos de importação de nota, aqui no receber, se você aí tirar uma nota fiscal, um cupom que seja parcelado a prazo, na opção de pagamento a prazo, ele vai entrar aqui no contas a receber de forma automática também, ok? A princípio, a quitação também, aqui do a receber, ela é praticamente idêntica ao apagar, tá? Então, vem aqui da onde tu está pagando, o centro de custos padrão, qual foi a espécie de pagamento e o plano de conta, tudo pode ser alterado, né? Quando que tu recebeu e o valor recebido. Então, aqui ainda tem uma diferença que se tu colocar que tu recebeu um valor menor, por exemplo, ele vai te perguntar se tu não quer criar uma nova parcela com a diferença. Se eu clicar aqui em sim, ele me gera um parcial do saldo restante ainda, ok? Então, vou clicar aqui para quitar essa daqui também. Vou dar um gravar. Aqui também a gente tem relatórios, tá? Diversos, ele tem mais relatório que no apagar, tá? Tem análise financeira, ele tem diversos tipos de relatórios. E aqui no a receber ainda a gente tem a opção de gerar recibo também, tá? Então, a gente tem como gerar recibo avulso, a gente tem como ver, enfim, vários e vários aqui, ó, por exemplo, o recibo da parcela que foi quitado, ok? Então aqui tem bastante opções aqui de recibo, promissória, carnê, dá para fazer carnê dos valores a pagar, né? Então do receber e a pagar, a princípio é o que nós temos para falar por enquanto seria isso. Maiores dúvidas, contatar o nosso suporte técnico.